O que não te disseram sobre a criatividade de um professor. Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil, o Professor Especialista. Eu sou Liz Soares, sou psicopedagoga, professora especialista, mentora e formadora de professores especialistas em educação socioemocional. É uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite, poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, das minhas experiências no ensino socioemocional. E falar de criatividade, para mim, me remete a um lugar muito confortável. Eu que fui uma professora, sou uma professora, uma pessoa, me considero uma pessoa criativa e desde criança eu tenho esse rótulo de artista, e hoje eu estou aqui para falar deste lugar em que eu me reconheço. Então você, professor, se reconhece no lugar de um professor artista ou de um professor criativo? Então vamos lá. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam a respeito de arte e criatividade. Então sejam muito bem-vindos. Esta pergunta me remete ao meu tempo de criança, quando eu era considerada, essa criança criativa, essa criança artista. Então, para mim, arte e criatividade era uma coisa só. Então, durante um bom tempo da minha vida, eu associei arte à criatividade. Então, hoje eu faço para vocês essa pergunta. O quanto você, professor, se coloca nesse lugar de criatividade ou de artista? Será que arte e criatividade é uma coisa só? Por que é importante pensar dessa forma, separar arte de criatividade é necessário? Então, durante muito tempo, eu acreditei ser uma artista criativa e que isso era algo que vinha de um talento, algo que vinha de um dom que poucas pessoas tinham. Então, durante um bom tempo da minha vida, eu vivi assim, nessa crença de que todo artista é criativo, e não separava mesmo. Até que na adolescência eu fui submetida a um teste de seleção, um processo seletivo no Conservatório Lourenço Fernandes, que é o conservatório de música aqui da minha cidade. E lá haviam vários adolescentes que também estavam pleiteando uma vaga no conservatório e colocaram um jarro para que a gente pudesse desenhar. E aí eu, toda altiva, me coloquei ali para desenhar esse jarro. Então foi pedido para que todos desenhassem o jarro. E ali eu desenhei o jarro, eu sombreei o jarro, eu criei formas de representar aquele jarro que era só minha, Coloquei flores, coloquei ramos e fui levando para um lugar de criatividade. E é aí que eu quero chegar. Eu fui chamada e eles me abordaram, me perguntaram o porquê de eu ter feito aquele desenho tão complexo, tão diferente, inovador. Esta é a palavra. E todos os outros desenharam apenas um jarro. E ali eu tive certeza que nem todo artista é criativo. A criatividade é algo que sempre fez parte da minha vivência, das minhas experiências enquanto criança. Observando meu pai quando construía algo ali a partir de um material inusitado, Ele sempre teve uma relação muito forte com a natureza. Então, tanto meu pai como a minha mãe veio de uma família onde a criatividade também era bastante aflorada, É uma família onde as manualidades elas são latentes. Então eu tenho tias, eu tive avós criativas que faziam muito do pouco, que criava o tempo todo e resolvia problemas o tempo todo a partir do inusitado, que iam além do óbvio. E hoje eu tenho essa consciência de que eu sou
uma pessoa criativa e levo essa criatividade para a minha profissão a partir deste treino orgânico, né? Veio de forma orgânica na minha família. Mas e aí? Revisitando aí a sua criança, né? A sua vivência. E hoje, professor, como você se coloca à frente de desafios? Eu posso dizer para vocês que a criatividade, ela surge a partir de momentos desafiadores. Exemplo, temos a pandemia. Todo esse processo onde nós não tínhamos a previsibilidade do que iria acontecer daqui um dia, 2 dias, um mês, um ano, não é mesmo? E o que nos manteve ali agindo sobre nossas emoções, o que nos deu essa abertura para inovarmos, se não a capacidade de criarmos, de resolvermos problemas? E quais foram as emoções que nós tivemos que driblar para que essa criatividade ela estivesse acesa e latente ali o tempo todo? Com certeza o medo, né? O medo de fazer e dar errado, o medo de não conseguir, o medo de que as pessoas possam criticar o nosso resultado. Então, muitos de nós, professores, nos colocamos neste lugar de inércia e desconsideramos a nossa capacidade de inovação, de criação, além do óbvio, por medo. Então, vamos lá na alfabetização emocional para trabalhar com essa lacuna do medo. O medo. O que é o medo? Se não esta condição, né, orgânica que nós temos de preocupar, né, com a nossa segurança, com o nosso estado de sobrevivência. Então, criatividade também é sobre vencer os nossos medos. Então, o que não disseram para vocês, professores? Será que vocês já pensaram dessa forma? Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para compartilhar, para se apresentarem, vocês que são professores, tá? Professoras. Então já escreve aí para mim o que vocês pensam a respeito de arte e criatividade. Será que é a mesma coisa? Então, durante muito tempo, né, eu havia dizendo aqui que durante muito tempo eu acreditei que arte e criatividade era uma coisa só, né? Desde criança eu trago esse rótulo de uma pessoa criativa, de uma criança que foi muito criativa e muito artista. Então, arte e criatividade na minha vida, ela veio sempre muito intrínseca. Mas, na verdade, depois desse processo seletivo que eu relatei aqui para vocês, outra chave que virou foi quando eu me coloquei como professora de arte e educação. Então, durante quase 10 anos, eu atuei como professora de arte e educação, do infantil ao ensino médio. Então, quando eu pensava em ensinar arte, é que veio esta consciência de que arte nós não ensinamos. Arte nós levamos, nós mediamos o ser humano a desenvolver. Porque a arte é algo intrínseca, é algo natural a todo ser humano. Ela vem desse lugar de sentir, de perceber o mundo através das nossas emoções. É algo que eu escolho, né? A forma como eu escolho a externar este meu sentir, essas minhas ideias, essa minha evocação do mundo, é que eu vou trabalhar diante de técnicas, né? Então, as técnicas era o que eu ensinava como professora artista, né? Era uma professora artista, porque eu sempre fui muito sensível, eu sempre trabalhei muito com algo visceral, que parte da singularidade do meu aluno, e as releituras me mostraram muito isso, né? Quando trabalhávamos ali, as releituras dos nossos artistas, né, que fizeram a nossa humanidade, construíram todo um legado na nossa humanidade, é que isso ficou bem mais claro para mim. Então, nós temos como exemplo artistas altamente criativos e inovadores, como Picasso, o Van Gogh, o Leonardo da Vinci. Nós percebemos que há uma grande diferença quando nós olhamos na direção de artistas tecnicamente, intelectualmente
né, conhecedores das formas, das cores, mas que pouco agiram no sentido de inovação, no sentido de trazer a novidade, de quebrar paradigmas, com ousadia, sem se preocupar com o que o outro vai dizer, sem se preocupar em agradar, apenas em fazer aquilo que dentro da sua intuição está latente. Sim, falar de criatividade, professor, é saber agir na sua intuição também, mas de forma consciente. Como assim? Então soa como antagonismo, mas não. Tem uma frase dita por um poeta, que eu não vou me recordar aqui agora, que fala que é nas horinhas de descuido que nós encontramos a felicidade, né? E eu costumo falar diferente, né? De forma criativa. É nas horinhas de descuido que nós nos tornamos pessoas inovadoras e criativas. É quando surge aquele momento eureka, né? Já ouviu dizer? Eureka! Ah, agora eu sei. Agora eu consigo resolver. Então tem até o desenho, né, da lâmpadazinha que se acende quando nós temos aquela virada de chave e de repente um desafio que estávamos ali, não conseguíamos resolver, surge. Mas será que isso vem do além, vem do céu? Como que isso acontece? Então está ali, armazenado nas nossas memórias. Está em camadas mais profundas do meu inconsciente, que eu só vou acessar se eu estiver ativo no meu processo. Ativo no meu planejamento, né? Levando lá para a sala de aula. Se eu estou ativo no meu planejamento, se eu já sei que para ser um professor criativo eu não preciso ser um professor artista, muda muita coisa. Então, professores, não te disseram mesmo que ao se privar desta condição de criatividade que todos nós podemos treinar, podemos nos expor a esta condição, é negar também o desenvolvimento de outras habilidades, de habilidades essenciais para o desenvolvimento de empatia, de resiliência, de autoconfiança. Veja, autoconfiança. Quando você produz algo que é só seu, que vem da sua verdade, da sua essência, mas que comunga com um objetivo maior, é algo libertador, não é mesmo? Imagina no seu aluno, você validando essa criatividade no seu aluno, quando ele te mostra uma nova forma de resolver o mesmo problema. E você permite que ele leve isso ao grupo. Isso é inovador. Isso é criatividade. É dessa forma que devemos conduzir as práticas socioemocionais na nossa sala de aula. É capacitando o nosso aluno a partir das nossas atitudes, das nossas crenças. Quando eu não tenho, eu vou buscar. Porque essa criatividade, essa intuição ativa, é necessário que eu esteja buscando conhecimento, buscando formar um repertório que eu possivelmente irei buscar nos meus momentos desafiadores. Então veja, professor, o quanto esta macrocompetência, né, que é a abertura ao novo, a criatividade faz parte dessa macrocompetência de abertura ao novo. É quando eu aprendo a contemplar sobre coisas, né, desafiadoras, sobre propostas que me tiram da minha zona de conforto. É quando eu aprendo a levar isso para o meu grupo. Olha, vamos fazer diferente, vamos tentar fazer diferente. E aí você convida os seus alunos, a partir da sua comunicação, agora encorajadora, direcionadora, você vai promovendo a autogestão das emoções, a autogestão dos comportamentos nos seus alunos. Então, com atividades simples, mas sofisticadas, né, no sentido do conhecimento. Você apurar os seus conhecimentos em torno de habilidades
que vão trazer para suas práticas, né, para sua sala de aula, o desenvolvimento dessa autoestima do seu aluno, você estará libertando a mente desses alunos para possíveis tomadas de decisão, né, de decisões assertivas no grupo. Então veja, o que não te disseram, professor, é que você não precisa ser esse professor artista, né? Muitas vezes nós observamos a sala do nosso colega, né, a sala de aula de um professor artista, e nós vamos perceber tudo muito lindo, esteticamente admirável. Mas será que é funcional? Será que é interativo? Será que está conectando com a necessidade dos meus alunos, do meu processo de ensino e aprendizagem naquele momento? Será que faz sentido, professor? Então, é essa a minha provocação aqui nessa noite. Você se considera um professor artista? Que você tenha, então, relacionada a isso, os processos que vão me levar para essa condição de criatividade. A tomada de decisão assertiva, é você trabalhar com ousadia, você se permitir a ser singular. Então, aquilo que você faz, que conecta com o seu grupo, ele não necessariamente precisa ser algo estético, bonito, algo que vai chamar a atenção, né, do colega. Então, assim, se você, professor, está nessa crença de que para ser um professor criativo, você precisa ter habilidades artísticas, você precisa conhecer, na verdade, as habilidades que você está perdendo de desenvolver por trás dessa crença. Com certeza você não vai trabalhar nesse sentimento, nesse estado de empatia para o grupo. Você vai trabalhar de forma a apontar os erros e a julgar, né, o que é feio, o que é bonito. Eu estive na condição de arte educadora durante quase 10 anos e realmente é algo que me preocupa até hoje, né? Quando os nossos alunos se recusam a fazer por acreditar que não está belo, não está bonito. E aí eles viram e falam, não sou criativo. E a criatividade pode salvar todo um grupo. A criatividade, ela nos mantém vivo na direção desse novo, né? Desse novo contexto pós-contemporâneo, tão volátil, tão de forma, né, conectada, e nós estamos nos estressando, nos adoecendo tão rapidamente, e às vezes por falta de habilidades tão essenciais como a criatividade. Eu deixo de agir por medo de inovação, medo de fazer diferente, medo de ser eu mesma, né? Medo de ser eu mesma. Então que você possa, professor, quebrar esses paradigmas. É momento para o novo. Então é a macrocompetência que eu gosto muito. Nós vamos agir aí na resiliência, na empatia, na autoestima e principalmente na autoconfiança que nossos alunos tanto precisam, né? E aí você precisa fazer essa interiorização e se permitir a fazer a pergunta, né? Como você tem agido diante dos seus momentos desafiadores? Ou você tem recebido como um problema e esse problema tem te paralisado diante do medo de ousar, medo de fazer diferente. Então, desde a um painel em sala de aula, a uma ferramenta, a uma atividade, nós precisamos compreender que não há necessidade de você elaborar de forma estética, de forma bela, efetivamente. Principalmente porque o nosso aluno dessa geração, ele já tem muita coisa bonita ao alcance dele, né? Nós temos aí as artes digitais. Eu gosto muito de arte. A arte para mim sempre foi assim, algo que comunicou com a minha essência. Então eu me sinto privilegiada por ser essa professora artista e criativa, graças ao meio em que eu pertenci, aos desafios que eu vivi lá quando criança, né? E graças à educação do meu sensível, né? Eu fui educada com muita sensibilidade às coisas naturais, às coisas simples e óbvias, né, da vida.
Então, quando você consegue compreender essa grande diferença, você vai agir com este reconhecimento, né, do que você realmente precisa buscar na direção do seu melhor. Elaborar as suas práticas em educação socioemocional requer abertura para o novo. Requer você reconhecer que por trás desse senso criativo existe um repertório de conhecimentos que você precisa adquirir, professor. E com muita experimentação, né? Você precisa experimentar. Então, que tal você mirar nas crianças, né? No exemplo das nossas crianças. Eu atuei por 6 anos na educação infantil e é algo que eu aprendi muito com as nossas crianças, que é essa experiência possível, essa experiência acima de tudo. Então, educar é você provocar esses momentos de experiência. É onde eu vou me construir junto com o outro, né? As vivências, elas são mais importantes do que tudo nesse processo de reformulação de novos aprendizados. Então, eu não posso levar o meu aluno a um lugar que eu não conheço, não é verdade? Então, que você possa se permitir a novas experiências, que você possa aprender com o exemplo que as nossas crianças trazem desde a educação infantil, onde elas se propõem a se arriscar, né, diante do que é proposto. E quantas vezes, professor, você está tolhendo essa criatividade, que é algo que realmente é aprendido, né, no nosso meio. Se você tem uma criança ali e você não proporciona esse ambiente, essa ambientação, onde ele precisa agir sobre o desconhecido, né, rompendo as barreiras dessas emoções desconfortáveis de sentir diante da imprevisibilidade, você está tolhendo, está cortando as asas da criatividade do seu aluno, do seu filho. Então, que você possa ter essa sabedoria de provocar no grupo esses momentos onde a criatividade possa ser aflorada e que a arte esteja presente. A arte é quando você traz essa sensibilidade para as suas práticas, né? Eu falo que a arte está para a criatividade de forma muito relacionada. Então, a criatividade, ela está a serviço da arte, né? Então, quando eu me coloco ali disponível, né, disposta a fazer algo onde a estética ela também vai ser privilegiada, né, vai ser contemplada, eu preciso quebrar alguns paradigmas dentro da estética. A estética do olhar. O que é bonito, o que é feio. Então, como eu estava dizendo, na minha trajetória como arte educadora, eu vivenciei muito isso. Ah, professora, eu não sei desenhar. Mas o que é desenhar? Nós temos desenhos abstratos, que não passam de representação do meu sentimento, da realidade, através de figuras, através de formas do meu imaginário. Então veja como a imaginação é algo complexo, infinitamente potente, né? Onde você precisa reconhecer que para cada aluno tem uma forma diferente de sentir o mundo, de evocar as coisas do mundo. E faz parte do seu processo de construção, faz parte do seu processo escolar. Então, com muita afetividade, com muito respeito, com muita empatia, que você possa se abrir para essa arte, né? Essencial. Chega dessa arte recortada, essas crenças aí da nossa educação retrógrada, né? Nós viemos dessa educação cartesiana. Então você não ensina a arte, professor, você media o desenvolvimento, é como uma semente. A arte é algo inerente, né? De todos nós. Então é a partir da nossa sensibilidade, da nossa ativação aí, dos nossos sentidos, é que nós vamos trabalhar de forma artística. E eu tenho certeza que você pode se redescobrir dentro dessas práticas, essas práticas artísticas, que você com certeza vai experimentar de uma grande diferença no seu planejamento de aula. Né? Levar a oportunidade do seu aluno a perceber o mundo a partir da sua singularidade. Né? E ali
se colocar de forma criativa. A criatividade entra quando ele vai fazer uma colocação diante do que você oferece, né? Você oferece uma obra de arte, né? E aí o aluno é convidado a fazer essa pintura ou esse desenho, e aí diante da sua comunicação é que ele vai se posicionando. Na medida que vai evoluindo as etapas, né? Vão evoluindo, maternal, primeiro ano, segundo ano, você vai percebendo que esses alunos eles vão perdendo a vontade de se relacionar de forma artística. Porque esse preconceito, esse julgamento, ele é levado para o nosso aluno a partir do nosso posicionamento. Quando a gente vai lá e dá um visto, né, no colorido do menino e escreve lá, lindo. A criança sabe o que é esteticamente belo e o que não é esteticamente belo. Então ela faz uma garatuja, ela te mostra, e aí você generaliza, que lindo, para todos os alunos. Então ali você está também tolhendo a capacidade dessa criança se perceber dentro dessa habilidade, né, de autoimagem, de autoestima. Então não é verdade, né? Então aqui no Socioemocional nós costumamos trazer esta orientação de que você, professor, possa agir na sua comunicação de forma norteadora, de forma encorajadora. Nossa, seu desenho é muito interessante, você pode me falar sobre ele? Você está encorajando esse aluno, né? Você ofereceu giz de cera, o aluno vai lá no quintal, ele pega um torrão e começa a desenhar. E você fala, nossa, você sujou o seu trabalho. Veja a diferença. Então é considerar dentro das entrelinhas, né, a necessidade de cada aluno de experimentar. Então essa criatividade vem da capacidade, da ousadia de experimentar. E uma atividade simples que eu quero deixar para vocês aqui hoje, para fazer com os pequenos, até o primeiro ano, ali do Fundamental 1, né, nas séries iniciais dá para fazer. É quando você pega um simples pedaço de papel, não precisa ser artista para fazer essa atividade criativa, é uma ferramenta socioemocional muito interessante, eu gosto muito dessa atividade. Você só precisa ter uma folha, não precisa ser uma folha nova, eu tô com a folha rasgada, que tá até um pouco úmida, né, derramou água. E aí você vai fazer bolinhas de papel com a sua criança, né, com sua criança. Até o primeiro ano você vai fazer, do infantil ao primeiro ano. Você vai dar para cada criança 5 bolinhas de papel amassado. Veja que você vai trabalhar na autorregulação das suas emoções, né? Como objetivo principal, você vai trabalhar nas habilidades de resiliência, habilidades de empatia, quando você, professor, se coloca no grupo com a sua fala encorajadora, né? E você vai colocar ali 2 filas, 2 fileiras, cada aluno com 5 bolinhas, você vai colocar 2 cestos, no sentido de cada fila. E aí você vai usar uma expressão que é a máxima dessa brincadeira, que é perdeu, mas ganhou. Veja só, perdeu, mas ganhou. Se ele joga a bolinha no cesto e não acerta, perdeu, mas ganhou. Então ganhou o quê? Vamos lá, você vai perguntar para ele. Experiência, uma nova oportunidade, né? Uma nova tentativa para que você tem 5 bolinhas. Então, você jogou a primeira, perdeu, mas ganhou. Você vai ganhar a oportunidade de pensar, de refletir sobre aquela chance que você teve e você não conseguiu acertar. Então, você vai manejando ali sobre o erro. Você vai trabalhar erros e acertos de uma forma encorajadora, né? Então, o que você pode fazer para que você melhore um pouco? Então, tem criança que joga de forma desregrada. Ela não olha, ela não pratica essa autorregulação a partir do olhar. Então, você vai dar esse direcionamento, né? Primeiro olha, você convida para fazer uma respiração profunda. E ali você vai fazendo as suas anotações. Você vai percebendo no grupo. Isso é uma forma criativa de trabalhar habilidades socioemocionais. E você não tem um papel lindo, desenhado, em forma de gatinhos, sofisticando. Não! Você vai partir do que tem ali, né? Folha de papel, você pode aproveitar o que está na lixeira, que o aluno descartou. Você pode aproveitar material que está ali, né? Empatando o seu armário, que você não precisa mais.
Então, olha o tanto de habilidade, né? Quantas habilidades você, professor, pode trabalhar de forma criativa e inovadora. Você vai com certeza surpreender o seu aluno. E isso desde pequeno, eles vão ampliando o repertório em comunicação, em habilidades socioemocionais, né? É sobre atitudes. Então, toda vez que ele passar por um momento desafiador, que ele se colocar nessa condição de perda, ele vai ver sobre uma outra perspectiva, com certeza. O perdeu, mas ganhou. Eu hoje atuo até o 9º ano e as crianças, né, que há 8 anos atrás iniciaram comigo no socioemocional, eles sempre falam, perdeu, mas ganhou. Então, para cada situação de perda, eles se voltam ali para essa reflexão, né? É algo que vai se tornando orgânico. De forma criativa, professor, você vai adaptando de outras formas para cada etapa do desenvolvimento escolar. Essas oportunidades de você treinar habilidades de comunicação, de você treinar a sua postura diante do grupo, né? Uma postura otimista, não aquele otimista, né, de forma tóxica. Não é isso. É você de forma muito consciente aproveitar as oportunidades. É sobre você aproveitar as oportunidades. Veja, você está errando, talvez porque está jogando muito forte. Se você tentar jogar mais fraco um pouquinho, o que você acha que pode acontecer? E quando eles acertam, é algo muito lindo de se ver no grupo, né? Eles comemoram, eles ficam muito felizes. E são esses momentos que eles vão levar para a vida afora, podem ter certeza. Mais do que os conteúdos programáticos que você vai ali no planejamento, né? E leva de forma linda, recursos belos, né? Esteticamente belos. Tem professor que faz coisas muito lindas em sala de aula, eu reconheço. Mas eu vou falar com muita modéstia mesmo. Eu, como professora, eu sempre explorei essa minha habilidade artística, mas de forma muito consciente. Então, colegas que nem tinham essas habilidades artísticas, elas se preocupavam bem mais em fazer e acontecer, né, dentro de um cenário, de um personagem que estava ali deslumbrando o aluno, mas que, na verdade, efetivamente, não estava potencializando o principal, que são as atitudes nos meus alunos, né? Então, eu nunca valorizei essa estética, né, pela estética. E quando eu deixei as aulas de arte, foi com muito pesar, porque eu já estava ali levando essa conscientização para os meus alunos, encorajando aqueles mais tímidos, menos ousados, né, que estavam presos ali nas emoções de medo e que deixavam de acionar a sua criatividade por achar que precisavam ser artistas, dominar as técnicas artísticas, né? E podem ter certeza que isso aí eles levam para a vida deles. Então, quando estiverem lá em um mercado de trabalho altamente competitivo, essa criatividade tolhida ali, com certeza vai deixá-los um nível abaixo de quem teve a oportunidade de desenvolver esse espírito de proatividade, né, a partir da habilidade de criatividade. Vai estar mais saudável emocionalmente, porque a criatividade, ela age na nossa autoestima, diretamente na nossa autoestima. Então, se suas crianças, elas são incentivadas a expressar as suas ideias e pensar por si mesmas, né, com criticidade, com certeza, elas farão a diferença lá na frente. Essas habilidades irão salvá-las em um momento desafiador, seja no trabalho, seja na família. Elas irão agir com criatividade, né? Então, a criatividade é essa ferramenta potente e eu faço convite para vocês, né? Não te disseram com certeza que por trás desta habilidade de criatividade existem outras habilidades que estão interligadas e dependem dessa capacidade de você agir sobre si mesmo, acreditar nas suas ideias, ainda que deem errado, né? Ainda que você faça e dê errado. A garra, a resiliência, esta capacidade que você pode desenvolver, né, de continuar
de forma otimista, ela depende da sua capacidade de criatividade. É quando você está ali pronto para acender a chama, quando você não vê mais, você não consegue enxergar mais possibilidade, né? É essa criatividade que vai manter você vivo. Então, para isso você tem que gerenciar as suas emoções, o medo que te paralisa. Você precisa agir no desconhecido, né, sobre o desconhecido. Então, a BNCC faz esse convite para que a gente revisite as nossas formações neste momento e que de forma autônoma, proativa, você possa agir nesse momento. Não espere que a gestão vá cuidar disso para você. Necessita? É papel da gestão? Sim. Mas se no momento não está acontecendo, professor, é sobre você. Inicialmente sobre você. Então, por que não investir neste novo conhecimento, acreditar que é possível e se abrir, né, dar essa abertura ao novo? Você só vai conseguir desenvolver essas habilidades nos seus alunos a partir da quebra desses paradigmas. Então, trocar o eu não posso, eu não consigo, eu não estou ganhando para isso, por eu mereço. Eu mereço ser um professor mais capacitado, mais seguro, emocionalmente mais saudável, né? A partir da minha autoestima, vou me sentir mais seguro para levar o meu planejamento, trabalhar a minha criatividade junto com os meus alunos, né? Aprender com eles nesse momento, por que não? Eu falo que um professor em habilidade socioemocional, em socioemocionais, né? Ele inicia a sua aula e termina a sua aula em um contínuo de aprendizado. Nós temos sempre algo a aprender com os nossos alunos, porque dentro desses universos emocionais, nós temos oportunidades incríveis de inovação, de ampliar o nosso repertório para agir na formação integral desse indivíduo, né? Considerando o físico, o social, o seu emocional, né? E de forma ampla, levar isso além das salas de aula, né? Então, que você possa ser esse professor corajoso, engajado, ousado, e que você possa agir na direção das suas necessidades. Se é importante para você levar algo mais estético, mais elaborado, então busque recurso, né? Eu acabei de citar para vocês que nem todo artista ele é criativo, né? Hoje eu já sei. Hoje eu sei porque eu passei por vivências que me proporcionaram essa tomada de consciência. Então eu sigo buscando, né, por esse novo caminho de transformação que as práticas socioemocionais me permitem, né? As práticas socioemocionais, elas são libertadoras, porque é a partir de mim, das minhas atitudes diante de mim mesma, diante do meu grupo, é que eu vou me reconstruindo, né? Construindo um novo conhecimento diante desse componente curricular inovador. Então, nosso contexto pós-contemporâneo pede essa tomada de consciência, essa abertura para o novo, que você possa se abrir e que você possa agir com resiliência, com empatia, com autoestima na direção dessa transformação na sua turma, no seu ano letivo, né? Cada dia uma descoberta, cada dia um aprendizado. E eu quero encerrar essa live com uma analogia que eu gosto muito, né? Que é a analogia que os girassóis nos trazem. Quando esses momentos tensos, desafiadores, de escuridão, ele nos abraça no nosso contexto familiar, no nosso contexto profissional, né, que sejamos como girassóis. Nós nascemos para nos relacionarmos, agir na direção do outro, né? Então, os girassóis, quando na ausência do sol, eles se voltam uns para os outros e se energizam. Então, esse símbolo de empatia, de compaixão, é que nós precisamos para a nossa atuação, né, para o nosso encorajamento. Né, aquele colega que de repente é mais artístico, que ele possa contribuir com você, né, que se considera um professor
de boa vontade, que tá ali aberto à criatividade, mas que faz questão de que seja algo bonito, né? Tem dificuldade de fazer esse parâmetro do que é belo, do que é feio. Então que vocês possam trocar e unir essas forças nesse momento, tá? Porque nós não vamos conseguir promover essa transformação na educação sozinhos. E eu estou aqui para dar as mãos para vocês, para que a gente possa juntas nos energizarmos e fazer a diferença através da educação socioemocional, tá? Então eu deixo aqui o meu muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite, né? Muito obrigada a todos vocês, tá? Ana Luísa, é importante utilizar da arte de forma intencional e não apenas da estética. Isso mesmo, Ana Luísa. Ana Luísa está colaborando aqui. Vocês concordam com a Ana Luísa? É muito importante, Ana Luísa. Muitos professores artistas aí, né, dão valor a uma beleza, a uma aparência em sala de aula, mas o mais importante está aqui, nessa mensagem que eu deixo para vocês nessa noite, tá? Que todos vocês possam se servir dessas habilidades de empatia, de resiliência, de tomada de decisão assertiva, né? Que você possa tomar as suas decisões pensando em um bem comum, né? Pensando no grupo, pensando sempre como espécie. O altruísmo é uma outra habilidade que depende muito da nossa capacidade de resiliência, da nossa capacidade de criatividade. Nós vamos juntos desenvolvendo por aqui, tá? São muitas ferramentas, muitas oportunidades que esse perfil professor especialista vai trazendo aqui e construindo juntinhos para que vocês possam se servir também destes conhecimentos. Fica aqui o meu beijo e mais uma vez o meu muito obrigada, tá? Até a próxima!